O Leandro Stout, nosso colega, ele tá fazendo uma série de... O alemão. Ele tá fazendo uma série de matérias sobre o aniversário do Estádio Olímpico, né? Algumas colunas. E ele é um historiador, né? O Stout é impressionante o trabalho dele. E hoje, Léo, ele coloca pouco, ele colocou aí não faz muito tempo, às 13 horas entrou, Estádio Olímpico, veja as transformações com imagens das transformações do bairro Azenha, há 70 anos atrás. Gente, quem quiser discutir o caso Arena, precisa se informar sobre isso. Precisa se informar. Como deve ter sido difícil a saída da Baixada, né? O fortim da Baixada para a Azenha. Sim, era uma terra de sítios, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Nada. Eu vi essa imagem porque o Cristiano Gaspareto está coordenando um especial sobre o Olímpico. E eu estou assessorando ele, porque como eu fui setorista no Grêmio muito tempo ali, eu vivi muito ali no Olímpico. Tu tá querendo arrumar confusão no Grêmio, do Olímpico com a Arena com o Olímpico. Eu ia te fazer essa pergunta. O que tu quer? O especial Olímpico é uma data aniversária. Eu acho que é uma data de aniversário. Acho que é uma data de aniversário. Porque é 15 de setembro agora. Né? Não é de 54? Isso. Não tô louco, né? O Olímpico é de 54. O Olímpico é 19 de setembro de 54, começou a ser construído em 53, mas o Grêmio comprou Ares em 40. 70 anos. 70 anos. E eu vi, e tá essa imagem também. O ponto todo, César, e claro que a relação de desenvolvimento, ela talvez se assemelhe. A questão é que naquele período de 1940, de quando essa foto, de quando começa o processo olímpico começa em 40 e a população termina, a cidade era menor, o tempo de execução das obras eram menores, se usava carroça para fazer transporte dentro da obra. Esse material então, assim, do Stout tem inclusive essa imagem. Então assim, eram tempos diferentes de uma cidade que estava se estruturando na década de 40. Eu acho que não se aplica o paralelismo com o que acontece hoje na Arena, porque a velocidade é outra, porque a cidade é outra e porque a urgência ela é outra. A velocidade da urgência ela é outra. A comparação que eu faço, concordo contigo em todos os aspectos. A comparação que eu faço é só a cabeça das pessoas com relação ao novo. Essa é a discussão. O Grêmio tem dificuldade de mudar, claramente. Teve dificuldade de mudar e tem dificuldade de mudar. E o que eu quero colocar é que isso deve ter acontecido, eu não era nascido, deve ter acontecido quando da construção, ou quando do projeto até. Porque imagina só tu comprar em 40 e construir em 54. Termina em 54. Termina, mas começa em 53. Não começa antes, não começa em 40. A pedra fundamental é 40. A pedra fundamental é 41. A troca do terreno é 40, a pedra fundamental é 41 e o início das obras é o início de 53. O Grêmio queria entregar essa obra no cinquentenário e não conseguiu entregar. O Regis Trevisan, que é o cara da galeteria lá em Xangri-Lá. Sim, ele que foi do Mosquiteiro muitos anos. Sim, ele veio, tá sendo chamado aqui na 0 Hora, não sei exatamente por quem. Ele está sendo chamado para especial para falar do Mosquiteiro. Exato. O Mosquiteiro era muito bom. Inclusive, nessa colaboração que eu estou dando ao Cristiel, né, essa quase consultoria, um dos nomes que eu lembrei é do Regis e falei para ele, por que o Regis? Porque muitos negócios do Grêmio eram feitos ali. Muito das decisões do Grêmio aconteciam nas mesas do Mosquiteiro. Não, e durante a semana, por exemplo, o presidente Fábio Koff tinha uma reunião com alguém. Era ali. Ali decidia coisa muito importante. Muita coisa da vida do Grêmio ali. Passei muito da minha vida ali. Eu deixei de frequentar a galeteria do Regis lá em Xangri-Lá, porque eu fui almoçar lá. Quando eu terminei de almoçar, chamei para pagar, né? E aí o garçom disse, não, tá pago? Como tá pago? Quem é que pagou para mim, hein? Não, aqui... É que o Regis está com muito, né? Então eu vou fazer o seguinte, então eu não boto mais meus pés aqui. Entendeu? Não faz isso. Aquilo lá é um negócio, Pedro. É um negócio, ele entendeu? vive dali, né? Claro. Não, mas não vai pagar aqui? Não vai pagar o quê, rapaz? Claro que eu vou pagar. E aí, mas o Regis é um rico de um cara, viu? E foi aquilo ali tem uma geração, várias gerações que viveram ali, Pedro.
Viveram ali, antes do jogo, lotado, sempre. Jogos aos finais de semana, jogos... Era um ponto turístico também, né, César? Era também. Como o pessoal foi? vinha, eu quero comer na churrascaria do Grêmio, quero comer na churrascaria do Inter. Saci e o Chopão. Chopão. E o Grêmio era que era do mosquiteiro. Salim e do Fernando Vieira, né? Isso mesmo. Foram casos assim que deixaram uma Saudade. impressão magnífica, né? Depois até a pizzaria Dom Vito, do delegado Mainar, Eu lembro também teve lá. Isso. Só que aí começou uma briga de vice-presidente que trancava o portão, cobrava estacionamento. Naquela época, cobrar estacionamento era um horror, né? Agora não, agora cobra e tu paga, porque melhor é pagar do que Agora quebrar tu o paga teu sem carro. saber. A Dom Vito era no lugar do Chopão. Do Chopão. Porque Chopão. O Saci, se não me engano, é perto do Portão 7. Saci é onde era a loja do Inter. onde é a estátua loja. do Fernandão, isso, do perto do Fernandão. Portão Onde é a loja do Inter. É exatamente onde é a loja do Inter. Aliás, né, isso é uma falsa... como é que eu posso falar? Sei lá. Nunca aconteceu, né? Vou trocar as palavras, né? São pouquíssimos os estados do mundo que tem um shopping. Tipo assim, até países que adoram shopping. Tipo, Estados Unidos, que tem um estádio a cada cidade, né? Não rola. O de Miami tem. O Miami do Miami Dolphin. Não, mas Miami é um shopping. Que Miami, mas o estádio ele é um centro gastronômico. Mas o Beira-Rio poderia ser um centro comercial. Eu não sei por que as não lojas consegue. não querem, Pedro. As lojas não querem. O público do futebol é um público hoje estranho, por incrível que possa parecer, né? Ele tá é um mais público afastado, hostil ao público normal. Exatamente, sabe? Então, em dia de jogo, Em olha dia que de jogo, incrível. eles não conversam. Em dia de jogo, ou tu tá preparado pra receber o público do jogo, aí tu vai vender cerveja, chopp, coisas rápidas ali, né? Ou tu fecha a porta, Pedro. Porque não tem como. E tem claro, uma- num dia que tem 30 mil pessoas, tu sai pra jantar com a tua família, né? Tipo, sabe? Enfim, em outro lugar, né? Tanto que, Potter, e eu já testemunhei rivalidade isso atrapalharia algumas vezes. Não, o dia do jogo trancava tudo na Dom Vito e o Mainar daqui a pouco chegou lá e aqui, ó, tá aqui a chave pra vocês, tô fora. Porque no dia que ele ia faturar, aí trancavam tudo, porque aquelas orientações de tranca aqui, tranca ali. Isso é visão de negócio, né? O cara tem que ter a visão de negócio. Né? Quem conhece o Allianz Parque sabe que tem um shopping do Zafari ao lado do Allianz Parque, mas é ao lado mesmo. Sim. E o shopping, Pedro, para ver como esses públicos às vezes eles não conversam, embora o estacionamento do Bourbon seja maravilhoso para os torcedores do Palmeiras que deixam os carros lá, e muitos vão antes para almoçar ou jantar, né? Dependendo do jogo à tarde ou à noite. Só que tem um alerta no shopping, eu já vi isso várias vezes. Se deu confusão no jogo, o shopping é fechado. Porque pela proximidade, o que o shopping faz? Ele se protege de alguma depredação. De um porque é público um de futebol. outro tipo de público. É. Então, se o Palmeiras ele tem uma eliminação, alguma coisa mais assim, inflamada, o shopping já enche de seguranças e ele tranca a porta. Não, por exemplo, a Copa América agora, Faz tá? bem, né? A Copa América e o Mundial de Clubes da FIFA, aquele gigante, que vai ser uma novidade, eles vão ser eventos teste, né? A final Colômbia e Argentina foi uma várzea absolutamente completa. Invasão, né? Porque os O jogo começou americanos, 2 eles horas não depois. vivem o esporte, qualquer um deles, como os latinos vivem. E os europeus, né? Porque a gente acha que os europeus são salvos, Eurocopa é uma quebradeira, a polícia bate em todo mundo, batem na final da polícia. Copa da penúltima. Liverpool e... Em Paris, né? Liverpool e... Não, o jogo é a final da Euro. Jogo da Inglaterra. Itália e tá, não, é que também Eles tem invadem a Alemanha. também tem um documentário da final da Champions em país sim. que deu briga. Sim. Né? Enfim, a Europa também é bem bagunceira, né? Aliás, os hooligans são de lá, né? Digo-se passagem. Mas enfim, é uma falsa criação. Eu lembro na época da Arena do Grêmio, que vai ter shopping, Vai ter hotel, vai ter não sei o quê, Não, sabe? No Potter, Beira-Rio, só o que eles conseguiram manter são as coisas linkadas ao Inter ou ao jogo. Mas na Europa tem episódios assim, de quando tu tem grande aglomeração, quando tem multidões, né? Tem os ultras, como eles chamam, que são as barras, né? As nossas barras aqui. Mas assim, não tem esses episódios de confusão, de briga, de todo jogo. São momentos de grande aglomeração. E aí tem grupos que tentam invadir o estádio, como invadiram na final da Champions, no final da Euro. O que eu penso é que tu não pode ter um equipamento daquele tamanho sem que ele te dê retorno financeiro nos dias fora do futebol. Mas isso acontece no Santiago Bernabéu e
No Camp Nou. O Camp Nou tem o novo projeto. Não, tem projeto, mas não vai rolar. Não, vai rolar. Não vai? Não vai. Daqui a 10 anos a gente volta Não, aqui no olha sala. só, o Camp Nou, que vai ser entregue a primeira parte, a previsão deles até a final de 2025, quem está fazendo é uma empresa turca que... Eles têm uma peculiaridade que nós não temos. Eles têm um projeto, César, que é um projeto assim, primeiro que eles fizeram, o subsolo do estádio vai ser um grande centro comercial. Mas a gente está falando de um clube que, mesmo com o estádio em obras, o Camp Nou está em obras há mais de 1 ano e meio, a loja, a qualquer momento, eu fui na loja do Barcelona uma segunda-feira pela manhã, tem movimento. Não, é só que existe. Fui numa quarta tarde. São clubes mundiais. Sim, nós estamos falando de uma outra realidade. Clubes mundiais. Loja do Barcelona, lá em Barcelona, tem mais do que Farmácia São João, em Porto Alegre. Não, e assim, loucura, cada esquina tem esse uma é loja outro lá. ponto, né? Estrategicamente, ela tá onde tem um ponto turístico, tem uma loja de Barcelona. Não, e a gente supervaloriza a nossa rivalidade, que é disparadamente Nesse caso, dentro do ela é Brasil a maior. Mas a comparação com os outros clubes do mundo não é nem por causa da rivalidade. Por exemplo, Boca e River. Não tem Boca e River vazio. Não existe Boca e River vazio. Não. Não existe. Pode catar lá atrás, lá tu vai achar em 81. Nem Mar del Plata, por exemplo, quando faz aqueles de verão. Que não vale nada. Exatamente. Aí o Sim. público do interior tem o prazer de ver um Eles superclássico. lotaram um jogo no Santiago Bernabéu. Exato. E na Europa acontece isso aí. A Europa é uma coisa diferente, porque na Europa os estádios são gigantescos, tanto que o Santiago Bernabéu aumentou e o Camp Nou vai aumentar e dar mais conforto, porque são públicos mundiais, né? Eu fui na loja do Barcelona. Eu quis ir no museu do Barcelona e perguntar por que não tem o Mundial de Clubes 2006 aqui pro cara. Eu disse, cara, desculpa, Perfeito. cadê a taça do Mundial de 2006 aqui? E o cara me olhou assim, esse Mundial... Sim, o FIFA 2006, igual aquele ali, ó. Ele disse, não, mas o Barcelona não ganhou. Eu disse, não ganhou. Claro, o Gabiru, né? Gabiru, debochando na cara dele em silêncio, mas enfim. Mas eu fui porque o público mundial, né? Barcelona recebe milhões... esse debate mais gente que... Barcelona recebe mais gente que o Brasil. Sim. Inteiro. Sim, Barcelona, terceiro Madrid maior... e Paris. Mas eu ainda desconfio que eles consigam fazer. Londres, Paris e Barcelona. Claro, é uma outra realidade. Isso é mas, uma barbaridade, um clube de uma cidade pequena como Porto Alegre, e lá no Japão ganhar do Barcelona, mas o que é isso? Isso é Mas muito Barcelona lindo, não é uma Pedro. cidade O que grande. esse Fernando Carvalho tá pensando? Pedro, isso Depois fez dancinha lá no palco. Isso, lá. já foi dançar. Isso é muito lindo, mas infelizmente a torcida do Inter e do Grêmio não carregam o clube assim como nenhuma outra do Brasil carrega. Tirando a do Corinthians, eu vou dar um asterisco pro Corinthians. Cara, eu falei sobre isso Né? ontem no Sem Filtro assim, e as o pessoas resto- não me entenderam. o resto, a Vini Moura média não me diz- entendeu, o Diogo não me entendeu. A torcida do Corinthians, pra citar esse caso, que é muito bom, o time tá numa draga no Campeonato Brasileiro, o estádio tá lotado. A média- Aí vem aquelas, mas tem 20 milhões de pessoas em São Paulo. Não é essa a desculpa. O jeito que eles acolhem o time é diferente do nosso. Eu acho que as duas coisas colaboram, né? E As a duas gente coisas chegou nesse colaboram. assunto, Potter, sabe por quê? Porque eu disse que o público do jogo do Internacional, na quarta-feira, Foi ruim. pequeno. Foi ruim. Não pode Foi ser ruim. aquele público. O Inter vem de uma vitória contra o Juventude. Isso. Né? Um jogo isolado. Fazia tempo que não tinha jogo no Contra o Beira-Rio. vice-líder com aproveitamento de líder. Mas é que Quer produto melhor que esse, Léo? Vamos falar Aliás, de produto. essa aí nem Inter e Grêmio, nem Inter e Grêmio pode Não, tocar o flauta no problema outro. não é, a mas média é não 20 mil pessoas. Mas geral. Potter, A média do Corinthians no Itaquerão é 27. Não, E nos momentos, claro, tem momentos de baixa do Corinthians, mas não, o mínimo que eles colocam, 27. Tá, Não, mas desde que o mas estádio eles- foi inaugurado, eles têm mais- nunca um eles jogo têm mais foi gente. para menos de 21 mil pessoas. Não, mas eles têm mais gente do que nós. Muito mais gente. Gente, esse episódio do... Não, mas a Europa é notícia no mundo que o Brasil não é. Né? Tá, mas o Corinthians, o que acontece, Pedro? O que acontece com Tá, isso? como é que tu explica a média do Penharol, César? Como é que eu explico? Eles gostam mais de futebol do que nós. Então, essa é a minha crítica. Obrigado. Brasileiro, Essa não. é a crítica. Não, a crítica, é a crítica. Não, a crítica É esse para o nós, ponto. não é. O ponto para nós é que nós trabalhamos, nós queremos ser Europa. Faz um jogo aqui, Inter, e qual era o time? Fortaleza aqui, mata-mata. Quantos caras iam ter agora segunda-feira? Lotaria. Daria Quantos mais de eu 30 tenho? mil. Mas aí você mudou a fórmula da disputa. Não, eu tô dizendo que essa média, pega os jogos decisivos de Copa do Brasil do Inter e tu vai ver que essa média não mas é que existe. tu não vai jogar Aliás, o decisivo brasileiro- toda quarta e Não, todo não, domingo. tu não vai jogar tu tem decisivo. um campeonato. O problema é que eu concordo contigo. A torcida do Grêmio do Inter, embora tenha a associação de 100 mil num e 100 mil no outro, ela não acolhe o time, ela não abraça o time. Nós não temos o hábito do jogo de futebol. Nós temos o hábito quando o time tá em alta, aí lota sempre. Se o time tá que nem tá o Grêmio agora e o Inter tava até 2 semanas atrás, o cara já não vai.